Paz do Senhor, bom dia. Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, Ageu, capítulo 2, versículo 1. A gente vai fazer, as nossas marcações e as nossas anotações. Lembrando que lá o capítulo 1 começa ali no primeiro dia do mês. E aí quando termina o capítulo 1, a Bíblia mostra que já é o 24º dia, ok? Então o povo é repreendido no primeiro dia, e aí no 24º dia a gente vê que Deus desperta as pessoas para reconstruírem o templo. Agora a gente vai entrar no capítulo 2, que diz assim, ó: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, sublinha aí, ó, 7º mês, no 21º dia, sublinha isso. Sublinha isso. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo... Vamos anotar aí ao lado do versículo 1 e 2, vamos anotar aí assim, ó: Deus fala de novo. Deus fala de novo. Deus fala de novo. Deus fala de novo. E se tiver um espaço aí em cima do capítulo 2, em cima do versículo 1 aí, pode anotar assim, ó: 1 mês e 21 dias. 1 mês e 21 dias. 1 mês e 21 dias. Isso é porque agora Deus vai falar de novo com eles depois de 1 mês e 21 dias, após a primeira vez que Deus falou, ok? Porque a primeira vez era no 6º mês, no primeiro dia. Agora é 7º mês, 21º dia, ok? Então, 1 mês e 21 dias depois, Deus fala novamente. Versículo 3, vamos ler. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Vamos sublinhar isso. Pode sublinhar todo o versículo 3. Sublinha todo o versículo 3. Sublinha todo o versículo 3. Agora, versículo 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes. Sublinha isso, sejam fortes, sejam fortes. Diz o Senhor, e trabalhem, sublinha isso, trabalhem, porque eu estou com vocês. Sublinha isso, trabalhem, porque eu estou com vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Vamos sublinhar isso. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Sublinha isso. Agora vamos anotar ao lado aí do versículo 3 ao 5. Do versículo 3 ao 5, vamos anotar assim, ó: Deus encoraja o povo, pois o templo era inferior. Deus encoraja o povo. Deus encoraja o povo, pois o templo era inferior. Deus encoraja o povo, pois o templo era inferior. Paz do Senhor, bom dia, irmã Ruth, bom dia, irmã Márcia, que entraram na live ali no Instagram. Deus abençoe muito suas vidas. Ageu capítulo 2, Ageu capítulo 2, estamos entre o versículo 3 e 5. Então, olha esse comentário de Deus ali, ó. Olha o que Deus fala naquilo que nós sublinhamos ali no versículo 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Então, o que acontece aqui?
havia algumas pessoas que, embora já tivesse passado 70 anos, né, que eles tinham ficado lá no exílio, alguns ainda conheciam Israel. Alguns nasceram no exílio, mas outros eram de Israel antes, ok? E agora eles já são mais velhos, né, idosos, e agora vão reconstruir o templo. Eles olham para o templo e eles veem que aquele templo é inferior, ok? Essas pessoas aí estão com 90 anos por aí, ok? Porque bastante tempo já passou. E aí eles olham que agora esse templo, né, é inferior fisicamente, porque o primeiro templo, né, foi construído por Salomão e era ouro em tudo, ok? Quando a gente olha lá no livro de Segundo Reis, Primeiro Reis, melhor dizendo, tinha ouro por tudo no templo ali. Só que esse agora é muito mais simples, muito mais, não tem toda aquela riqueza, né? E alguns começam a desanimar. E é por isso que Deus fala assim, ó, vocês viram aquele templo e esse é nada aos olhos de vocês, né? E aí eles começam então a desanimar e aí Deus diz assim, ó, não, sejam fortes, trabalhem, trabalhem. Ou seja, Deus está encorajando eles para eles não desanimarem só porque aquele templo era inferior ao primeiro. E muitas vezes a gente age assim, né? Quando é quase como se a gente começasse derrotado algo que Deus nos dá só por causa da comparação. Às vezes Deus, enfim, começa a realizar algo na nossa vida ou através da nossa vida e a gente começa a se comparar, muitas vezes com pessoas que estão há muito tempo na fé, entende? Pessoas que estão adiantadas assim, têm muito mais condições por causa do tempo, né? E a gente pensa, ah, nem vale a pena eu fazer. Olha só, eu não sou ninguém comparado com fulano, eu não sou ninguém comparado com ciclano, mas a gente não deve agir dessa forma, porque Deus nos encoraja, Deus quer realizar algo novo através da nossa vida, então a gente não deve desanimar. E Deus fala, ó, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Então, nunca fiquem se comparando e menosprezando o que Deus tem na vida de vocês, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso. A Bíblia fala, eu não me lembro se é em Eclesiastes ou no livro de Jó, que fala para a gente não menosprezar os pequenos começos, ok? Muitas vezes o nosso início ele vai ser pequeno, mas depois ninguém nasce grande, né? O único que foi feito grande foi Adão e Eva, os únicos. O resto, todo mundo nasce pequeno e vai amadurecendo e vai crescendo, e assim é tudo que Deus nos dá. Tudo começa com uma pequena semente, que passa por todo um processo, né? Até que cheguem os grandes frutos. E a gente não pode desanimar no meio da caminhada, só porque os nossos olhos não estão vendo ainda, né? Contemplando um grande resultado. Então, não desanimem, mas sejam fortes e sigam firmes, porque o Espírito de Deus está conosco. Vamos seguir. Versículo 6. Olha o que diz ali no versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra. Sublinha isso. Eu farei tremer o céu e a terra. Isso no versículo 6. Farei tremer o céu e a terra. O mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Sublinha isso. Farei tremer todas as nações. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória. Sublinha tudo isso. Serão trazidas todas as coisas preciosas das nações, e encherei este templo de glória. Sublinha tudo isso. Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sublinha todo o versículo 8. Sublinha todo o versículo 8. 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Sublinha essa frase também, no versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos circular do versículo 6 até o 9. Circula tudo. Circula tudo, do versículo 6 até o 9. Esses versículos aqui
como eu falo, né, são chave para a gente entender o livro. Ok? Do versículo 6 ao 9 circula tudo. Agora vamos anotar aí, ao lado no versículo 6 ao 9. Deus agiria poderosamente e encheria o templo de glória. Deus agiria poderosamente e encheria o templo de glória. Deus agiria poderosamente e encheria o templo de glória. Então, olha só. Olha como Deus encoraja seu povo aqui através desses versículos. Deus fala que vai fazer tremer, enfim, o céu e a terra e as nações. E ele diz, serão trazidas todas as coisas preciosas das nações e encherei o templo de glória. Minha é a prata, meu é o ouro. Então, o povo estava desanimado porque este templo era mais pobre, era inferior, né? E agora, Deus quer encorajar esse povo a não parar de trabalhar, a não parar. E o que Deus está dizendo? Olha só, eu tenho a terra inteira na palma da minha mão, tudo pertence a mim. Se eu quiser ouro na minha casa, eu vou trazer, eu vou fazer com que as nações tragam ouro. Lembra quando Jesus nasceu? Vocês lembram quando Jesus nasceu? Veio gente lá de não sei aonde trazer ouro, mirra, incenso para Jesus ali. Então, quando Deus quer trazer algo para a vida de alguém, Deus pode trazer de longe. Deus tem as nações na palma da sua mão. Então, Deus está dizendo, ó, tudo pertence a mim, eu faço o que eu quiser. Então, não fiquem menosprezando a minha obra, não fiquem menosprezando a construção desse templo, porque tudo o que eu quiser eu trago até a minha casa. Lembra quando Noé fez a arca? Noé não precisou caçar os animais, foi Deus que trouxe os animais. Então, Deus tem toda a criação na palma da sua mão. Então, é aquilo que eu falei, às vezes a gente menospreza o que Deus está fazendo na nossa vida ou através da nossa vida, mas basta um estalar de dedos, basta Deus soprar e a nossa vida pode mudar da água para o vinho, literalmente como aconteceu em João capítulo 2, muda da água para o vinho. Deus tem tudo à sua disposição. A Bíblia fala em um salmo que tudo está a dispor de Deus. Ou seja, todas as coisas da terra estão na palma da mão de Deus. Deus usa tudo da forma que Ele quiser. Se Ele quiser nos abençoar, se Ele quiser fazer crescer algo, Ele faz. Como a Bíblia fala em 1 Coríntios, uns semeiam, outros regam. E Deus é que dá o crescimento. E esse crescimento vem no tempo de Deus. A gente vê que lá na época que o povo estava no Egito, as pragas que Deus derramou sobre o Egito, né? Deus trouxe mosca não sei da onde, Deus trouxe piolho não sei da onde, Deus fez brotar rã, ou seja, Deus tem toda a criação na palma da sua mão. Lá no início, em Gênesis 1, Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo que Deus foi falando veio à existência através da palavra dele. Então, a Bíblia fala que Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, se a obra que nós estamos realizando é uma obra de Deus, nós temos Ele ao nosso lado, e é Ele que faz, é Ele que faz crescer todas as coisas, é Ele que prospera, é Ele que abençoa. Então a gente não tem que ficar desanimado comparando aquilo que nós estamos fazendo com o passado ou comparando com a vida de outras pessoas, porque nós só precisamos estar na palma da mão de Deus. É que às vezes a gente é impaciente, a gente quer tudo do dia para a noite, mas não é assim. Então, não se desesperem, o Senhor é conosco. Então, esse é o contexto desse texto aqui que muitas pessoas usam, né? Minha é a prata, meu é o ouro. E Deus diz, né? A glória deste novo templo será maior do que do primeiro. Ou seja, vocês ficaram encantados com aquele primeiro templo, né? Que era de ouro, tudo era banhado a ouro, né? Que Salomão construiu. Mas esse daqui, pode ser que a aparência dele não seja a mesma, mas a minha glória vai ser superior nesse segundo templo. E uma das coisas que a gente vê que aconteceu nesse templo, meus irmãos, naquele primeiro lá, quando teve a inauguração através da vida de Salomão, nós vemos que
os sacerdotes, os levitas, eles não se aguentaram ficar de pé, porque a Bíblia diz que a glória de Deus desceu na Shekinah como se fosse uma nuvem de glória, e todos eles se prostraram, não conseguiram ficar de pé, tamanha era a glória de Deus sobre a vida deles. E isso virou até um louvor do Fernandinho, né, que vocês devem conhecer. Derrama a sua Shekinah sobre nós. É por causa da inauguração do templo lá de Salomão. Então foi uma glória de Deus extraordinária. Só que nesse segundo templo, o que ia acontecer é que quando Esdras, o sacerdote, foi visitar o povo de Deus aqui, quando o templo estava construído, nós vemos que muitos deles, né, estavam com casamento misto. Eles tinham se casado novamente com pessoas de outras nações, e foi justamente isso que fez eles se desviarem e serem levados para a Babilônia. Então, Esdras se desespera, começa a chorar, e a Bíblia mostra que ele estava na frente do templo e ele começa a chorar, orando a Deus, dizendo: não foi isso, Senhor, que fez o nosso povo sofrer, agora eles estão falhando na mesma coisa. E a Bíblia mostra que todo mundo começou a se aproximar. Deus abençoe, irmão André, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Então, todo mundo começou a se aproximar ali do templo, e todo mundo estava arrependido, chorando. E essa aqui é a grande glória de Deus. A glória de Deus se manifesta quando há arrependimento, quando há conversões, quando há pessoas querendo mudança de vida. Esse é o maior milagre de Deus. É extraordinário quando Deus cura, é extraordinário quando Deus batiza com o Espírito Santo, é extraordinário quando há aquele mover, né, do Espírito Santo no meio da igreja, mas a obra mais extraordinária de Deus na terra ainda é a salvação e conversão de vidas. Quando pessoas, né, veem o quão errada elas estão, que estão no caminho errado, e elas decidem se voltar para o caminho de Deus, decidem mudar a rota, decidem agora andar com Deus. Viram que andaram, né, com as suas próprias pernas, buscando os seus próprios anseios, seus objetivos, seus sonhos, né, e ali estão frustradas, arrebentadas, né? Muitas vezes tudo aquilo que elas buscaram só levou elas para o vazio existencial, mas agora, quando ouvem a palavra de Deus, tudo ganha um novo significado, e elas percebem, é como se os seus olhos se abrissem, é como se as escamas caíssem dos seus olhos, assim como aconteceu com Saulo, né, em Damasco. E agora elas veem que o que elas mais precisam é do Senhor Jesus, é receber desse perdão, esse perdão infinito que está disponível para cada um de nós. Então essa é a glória da segunda casa, é o arrependimento e uma nova vida que a gente pode viver com Deus. E aqui essa referência da glória da segunda casa, então, tem a ver com o avivamento e a salvação, né, de todo o povo, mas também é uma profecia para o Novo Testamento. Porque a Bíblia ensina, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que acontece? No Antigo Testamento, eles tinham o tabernáculo ali, né, tinham o templo físico, ok? A construção física, mas agora chega o Novo Testamento, e a glória da segunda casa, né, que diz será maior do que a da primeira, tem a ver também, porque no Novo Testamento Jesus, né, Jesus, ele está entre o povo. No Antigo Testamento, o templo tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e por isso que o templo era muito especial, porque ali, né, a presença de Deus se manifestava. Mas agora no Novo Testamento é como se Jesus fosse a arca de Deus entre o povo se movendo, porque a presença de Deus, né, estava na vida de Cristo, porque ele era Deus encarnado. Ele era Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Então a glória da segunda casa é maior, seria maior, porque agora o próprio Deus estaria, né, entre o povo no Novo Testamento. E outro significado da glória da segunda casa é maior do que a da primeira, é porque um dia nós vamos morar nas mansões celestiais, né? E a glória da segunda casa, né? Ou seja, nós habitarmos para sempre com o Senhor é um nível de vida extremamente superior ao nível de vida que nós vivemos hoje. Então, vale a pena perseverarmos na obra do Senhor, vale a pena permanecermos na presença de Deus. Vamos seguir? Paz do Senhor, irmã Janice, seja bem-vinda. Estamos lendo Ageu capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: no 24º dia do 9º mês. Sublinha isso. 24º dia do 9º mês. Sublinha isso. Ageu capítulo 2, versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano
do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão. Antes da gente seguir, ainda, né? Melhor. A seguinte questão, relacionada com a lei. Vamos anotar ao lado aí, ó, do versículo 10 e 11. Anota ao lado do versículo 10 e 11. Deus fala de novo. Deus fala de novo. Anota aí ao lado do versículo 10 e 11. Deus fala de novo. E anota aí também, se tiver espaço, ó. 3 meses e 24 dias depois. 3 meses e 24 dias depois, anota aí. Então, 3 meses e 24 dias depois, né, da primeira vez que Deus falou, Deus está falando novamente. 3 meses e 24 dias depois. Vamos ver a quantas anda essa obra. Vamos ver a reconstrução do templo. Vamos ver aqui. Versículo 12. Versículo 12. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro instrumento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação, diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Meus irmãos, vamos circular todo o versículo 14. Circula o versículo 14. E o que Deus está falando aqui, irmãos, talvez só com a leitura assim os irmãos não tenham compreendido completamente, mas é extremamente profundo o que Deus está dizendo aqui nesse trecho, tá? Então, o povo estava reconstruindo o templo. Eles estavam ali trabalhando, ok? E aí, então, 3 meses e 24 dias depois. Aí eles estão ali trabalhando, reconstruindo o templo, e aí Deus pergunta: olha só, se uma carne que foi santificada toca em um outro instrumento, por acaso esse outro instrumento, né, é santificado? E eles disseram não. Os sacerdotes responderam não. E aí Deus diz: mas se alguém toca numa coisa impura e toca em um objeto, aquele objeto se torna impuro? E eles disseram: sim, se torna impuro. E aí Deus diz: é isso aí que está acontecendo. O que estava acontecendo então? O povo estava fazendo a obra de Deus, só que eles estavam em pecado. Ou seja, a obra das mãos deles estava sendo impura porque eles estavam vivendo uma vida errada, mas estavam fazendo a obra de Deus publicamente. Ou seja, nos bastidores eles eram infiéis a Deus, só que ali na frente de todo mundo eles estavam fazendo a obra do Senhor. E isso para Deus não serve. Vamos anotar aí, ó. Vamos anotar ao lado do versículo 12 até o 14. Anota assim, ó. O povo construía um templo santo, tendo uma vida de pecados. Anota aí. O povo construía um templo santo. O povo construía um templo santo, o povo construía um templo santo, tendo uma vida de pecados. O povo construía um templo santo, tendo uma vida de pecados. Isso é do versículo 12 ao 14. Então, olha que forte isso, né? O povo construía um templo santo, tendo uma vida de pecados. Ou seja, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? O ministério, né, o serviço nosso a Deus, o ministério não santifica ninguém. É necessário viver em santidade para servir no ministério.
entendem? Às vezes as pessoas querem usar, né, a tarefa delas, o ministério delas, como uma forma de santificar a sua imagem, ok? E aí as pessoas acabam vivendo um personagem, porque ali, enfim, prega, canta, faz e acontece na casa de Deus, né, fazendo a obra, mas depois que acaba o culto, a pessoa vive uma vida dupla. Ela vive uma vida que não condiz com a fé que ela professa. E isso para Deus é extremamente errado. Extremamente errado. Então, o ministério, o serviço, né, não santifica ninguém. É necessário viver uma vida de santidade para depois servir no ministério, ok? Porque nós precisamos servir a Deus com mãos santas. Com mãos santas. Ou seja, o povo estava ali, ó, martelando, construindo um templo santo, só que eles estavam vivendo uma vida errada, uma vida de pecados. E Deus não estava suportando isso. Então, em nome de Jesus, a mensagem de Deus para nós hoje é santidade. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Não vamos querer cometer o erro de muitos, né? Como falei, que batalham por uma reputação na frente, né, pública, né, na frente das pessoas, mas acabam não vivendo uma vida de retidão. Então, como eu estava dizendo, né, não vamos usar o nosso ministério como uma maquiagem, né, porque o ministério ele tem que ser resultado de uma vida bem construída nos bastidores. O ministério tem que ser resultado do nosso secreto, da nossa vida particular com Deus, porque a gente vê no Novo Testamento uma das recomendações do apóstolo Paulo para Timóteo, quando ele fosse separar um obreiro, uma das qualificações era o seguinte, que ele tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, a vida dele fora do templo tem que condizer com a fé que ele professa dentro do templo. Então isso para Deus, ó, não pode faltar, ok? Vamos seguir. Vamos seguir. Versículo 15. Versículo 15 diz assim, ó. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo. Pode sublinhar todo o versículo 15. Pode sublinhar todo o versículo 15. Considerem tudo o que aconteceu, depois, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vamos sublinhar isso, ó. Esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Sublinha isso. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Sublinha isso. 50 medidas, e havia somente 20. Sublinha isso. Agora, versículo 17. Eu os feri. Sublinha isso. Eu os feri. Versículo 17. Com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Vamos sublinhar isso, ó. Em tudo o que vocês fizeram, sublinha isso, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim. Sublinha isso. Vamos anotar aí ao lado do versículo 15 até o 17. Vamos anotar aí, ó. Anota assim, ó. Deus os castigou com pobreza e não se converteram. Deus os castigou com pobreza e não se converteram. Deus os castigou com pobreza e não se converteram. Ou seja, cada vez que eles chegavam lá para colher, né, eles esperavam ali, ó, ter 20 medidas, mas só tinha 10. Ou seja, tinha menos que o esperado. Depois, em relação ao vinho, a gente vê que eles esperavam que tivesse 50 medidas, mas tinha apenas 20. Porque era o próprio Deus que estava contrário a eles. O próprio Deus estava impedindo a prosperidade deles. Como a gente viu no capítulo anterior, que Deus soprava o trigo de cima da carroça. Deus fazia, né, com que eles acabassem perdendo ali muitas coisas que eles estavam trabalhando. Eles nunca tinham o suficiente.
E tudo isso era uma espécie de castigo de Deus, porque eles não estavam se voltando para Deus. Imagina, irmãos, eles recém tinham voltado de 70 anos de exílio, né? Onde eles eram escravos lá na Babilônia, e agora, ao invés de terem aprendido a lição e serem fiéis a Deus, a gente vê eles novamente com o coração longe de Deus. E, meus irmãos, a gente não pode ter o nosso coração duro que nem o povo assim de Israel nesse momento. A gente tem que aprender, quando a gente vê que a gente colheu uma consequência ruim de algo que a gente plantou, de uma coisa errada que a gente fez, a gente não deve repetir aquele erro, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes é Deus que está impedindo o nosso crescimento, o nosso progresso, porque ainda tem coisas erradas, ainda tem impureza, né? Nós estamos repetindo erros. Então, vamos ser inteligentes, né, e aprender com os erros que cometemos no passado para não repeti-los agora. Vamos continuar. Versículo 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo, sublinha isso, lançados os alicerces do templo, sublinha isso, do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Vamos anotar aí ao lado do versículo 18 e 19. Anota aí, ó. Agora que os fundamentos foram postos, Deus abençoa. Agora que os fundamentos foram postos, Deus abençoa. Agora que os fundamentos foram postos, Deus abençoa. Então, eles estavam não colhendo muito, eles estavam ali vivendo uma crise, né, uma seca, uma fome, e tudo isso porque eles estavam sendo negligentes na construção. Mas depois que eles colocaram ali a fundação, Deus começou a abençoar eles também. Enfim, financeiramente, Deus começou a abençoar eles na colheita. E é assim, meus irmãos, quando a gente coloca os fundamentos da fé na nossa vida, quando a gente começa a viver uma vida de obediência, e que fundamentos são esses? A gente vê que depois que Jesus terminou o Sermão da Montanha, melhor, quando Jesus vai finalizar o Sermão da Montanha, Jesus fala do homem que construiu a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. E ele diz que aquele que construiu sobre a rocha, né, é o homem que coloca em prática a palavra de Deus. Ele diz: aquele que coloca em prática essas minhas palavras, eu vou comparar ao homem que... Só um pouquinho, filha. Eu vou comparar o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, qual é o fundamento da fé? É a prática da palavra de Deus. A partir do momento que nós praticarmos a palavra de Deus, nós estamos firmando a nossa fé sobre a rocha. Estamos construindo a nossa fé sobre uma base sólida. Por quê? Por que nós estamos construindo a nossa fé sobre uma base sólida quando a gente pratica? Porque a prática da palavra de Deus torna a nossa fé sólida e palpável, real. Porque se a gente não pratica o que a gente diz que crê, a gente fala com a boca que crê, mas com a vida a gente mostra que não crê coisa nenhuma, entende? Então, é como se a nossa obediência fosse a materialização da nossa fé. A nossa fé é exposta de forma verdadeira quando a gente coloca em prática aquilo que nós dizemos que cremos. Então, quando eles colocaram os fundamentos, Deus começou a abençoar a vida deles. E é assim, quando a gente começa a obedecer a Deus, experimenta semear a obediência a Deus, pode ter certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Pode ser que não seja do dia para a noite, mas a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo, né, a gente vai colher, se não desfalecermos. Então, a gente não pode cansar de fazer o bem, porque a gente vai colher. Agora, finalizando, versículo 20. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das
nações. Sublinha o versículo 22 até aqui, ó. Destruirei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Sublinha isso. Destruirei. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão, e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, circula essa expressão, naquele dia, porque sempre que fala naquele dia, é uma referência também ao fim dos tempos, ok? Vamos seguir. Versículo 23 do capítulo 2 de Ageu. Só um pouquinho, Manuzinha, ó. Anota aí, ó. Anota aí. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos circular todo o versículo 23, que é o último versículo aí de Ageu. Circula todo o versículo 23. Porque tem uma coisa curiosa aqui nesse versículo 23 também, que é o seguinte, irmãos. Aqui quando fala de Zorobabel, sublinha aí, ó, Zorobabel, sublinha Zorobabel. Sublinha Zorobabel e sublinha aquela parte que fala assim, ó, você que é meu servo. E sublinha a parte que fala ali também, ó, no final, farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi. Sublinha isso. Farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi. Sublinha isso. Agora vamos anotar aí. Vamos anotar ao lado do versículo 20 até o 23, até o fim do livro. Anota assim, ó. Naquele dia, Deus destruirá as nações e exaltará Zorobabel. Naquele dia, Deus destruirá as nações e exaltará Zorobabel. Ó, aqui, ó. Ó, filhinha. Anota aí. Naquele dia, Deus destruirá as nações e exaltará Zorobabel. Aqui, ó, pra gente entender, para nós entendermos. Quando fala naquele dia, né? É uma referência ao fim dos tempos. E aqui, Zorobabel, paz do Senhor, irmão Fernando. Meu Deus, olha ali, irmão Fernando. Aprendi de Bíblia com ele. Que bênção, um dos meus pregadores prediletos. Que vontade, que saudade de te ouvir pregar, irmão Fernando. Deus abençoe muito a tua vida. Estamos aqui no Clube de Leitura da Bíblia, finalizamos o livro de Ageu, capítulo 2. Segunda, quarta e sexta, irmãos, Clube de Leitura da Bíblia, 7 horas, ok? A gente lê um livro ali, um capítulo por dia, né? E a gente lê os livros inteiros, tá? Ok? Seja bem-vindo também, irmão Henrique. Então, finalizando aqui o livro de Ageu, tá, irmãos? Aqui nós vemos que nesse 24º dia do mês, Deus fala 2 vezes através de Ageu. E aqui Deus fala que naquele dia, né, que é uma referência ao fim dos tempos, ele vai, enfim, operar juízo. Só um pouquinho, Manuzinha. Ó, anota aqui, ó. Ele vai operar juízo, né, entre as nações. E também ele fala ali que vai exaltar Zorobabel. Só que Zorobabel aqui é uma referência ao próprio Cristo, ok? Então esse é um texto que tem dupla aplicação. Servia para aquela geração, mas também aqui esse texto se aplica ao próprio Cristo no fim dos tempos. Porque Deus vai operar o juízo final e Cristo, né, reinará sobre tudo. Cristo reinará sobre tudo. Então aqui nós finalizamos o livro. Nós finalizamos o livro do profeta Ageu aqui. Vemos que Deus, nesse livro, repreende o seu povo por demorar para construir o templo. Aí quando eles vão construir, eles se entristecem porque aquele templo é inferior, mas Deus diz que a glória da segunda casa seria maior. E nós vemos que isso se cumpriria, né, com o arrependimento de muitas pessoas assim que Esdras chegasse ali em Jerusalém e houve salvação de muita gente, houve um avivamento, ok? Nessa época e também depois na época de Neemias, também através da vida de Esdras. Então, nós vemos também
que Deus passou a abençoar o seu povo ricamente quando eles colocaram os fundamentos. Mas Deus também os repreendeu porque eles estavam construindo o templo, um templo santo, mas eles estavam vivendo uma vida de erros, de pecados. E Deus os repreende por isso. Então, esse livro é fantástico, porque esse livro nos ensina a priorizar Deus. Esse livro nos ensina a não protelar, a não ficar procrastinando a obra de Deus e as coisas de Deus, mas a gente tem que buscar Deus com intensidade hoje, sermos fiéis a Deus hoje e fazermos a obra do Senhor, né, de todo o nosso coração, ok? Com fidelidade a Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui finalizamos a leitura do livro de Ageu.